Tudo Posso estar de volta para nós falarmos agora sobre moda masculina, que é tão importante, relevante e lucrativa como a moda feminina foi nos últimos tempos. Porém, muitos homens ficam para trás ou simplesmente não sabem por onde começar. Eles tendem a ficar com o mesmo estilo ou andam de moda em moda sem saber o que vestir, mas nenhuma dessas duas coisas são uma solução garantida. Na maioria das vezes, os homens mantêm os hábitos, aliás, os maus hábitos, que foram apanhando com o tempo e continuam a aplicá-los, nunca alcançando a mudança tão desejada. E no programa de hoje, a consultora de moda, Andréa Miron, vai dar dicas para você construir um guarda-roupa diverso para qualquer ocasião, sem cometer erros. Andréa, muito bom dia. Bom dia. Bem-vinda aqui ao nosso Muito programa. obrigada pela oportunidade. Olha, a Andréa, para quem acompanha a nossa revista eletrônica, o nosso programa, já esteve aqui em outras ocasiões e nós falamos sobre perfumes. Exato. Mas o perfume, a Andréa estava me contando nos bastidores, que veio depois de todo esse estudo sobre o universo masculino, sobre a moda Exato. masculina. Foi isso mesmo, Andréa? As minhas duas pós, o meu mestrado foi todo baseado no comportamento exatamente de moda e de consumo masculino. Por que essa escolha? O universo masculino é extasiante. Se nós vermos toda a maquiagem, salto alto, né, toda a roupa rebuscada sempre foi masculina. Gente, a hora que ela me contou essa história, eu quase caí pra trás aqui. A hora que ela falou assim, o salto alto era do homem, a maquiagem era do homem, e de repente, num determinado momento da história, o homem abre mão de tudo isso para dar poder à mulher. Exato. É isso mesmo? Exato, na Revolução Industrial, o homem para de se vestir, né? Então ele se torna monocromático, o que a gente vê hoje, o termo terno, que são 3 peças, né? O colete, o blazer e a calça, nas cores preto, cinzas e os azuis, para dar a cor à mulher, a maquiagem à mulher. Então toda essa revolução que a gente vê da indústria da beleza, principalmente na França, ela se deve a esse abdicar do homem para suas esposas. E tem uma explicação, essa composição monocromática, não tem? Exato. A cor cinza, principalmente, tinha a ver com as indústrias e até as cartolas, por incrível que pareça, existem registros que o tamanho da cartola era o tamanho da chaminé do empresário, né? Então, para você ver que tudo se torna muito signo para o homem. Então, era a gravata, então acaba ficando tudo compartimentado, que é o que hoje nós vemos esse homem buscando, né? Esse retorno que, na verdade, foi dele, né? A cor é masculina. Então, os homens têm que se vestir com muita Andréa, cor. então agora, voltando lá no passado, Tá. quando o homem tinha toda essa pompa, como que era a mulher, então? A mulher, ela tinha, mas ela não tinha todo esse poder que o homem tinha. Primeiro estavam os Ela luíses. não tinha status na sociedade? é Não, isso? não tinha poder. status na sociedade, né? Então, assim, os homens tinham prioridade nas perucas, o homem tinha prioridade nos saltos altos, na maquiagem mais rebuscada. A gente vê Luís XV, o salto Luís XV que hoje as mulheres vestem, era de um homem, era de um rei. O rei utilizava salto, O utilizava rei- maquiagem, aquela... Exato. Eram As perucas. peruca. O que era aquele negócio no pescoço? Aquilo chegaram a ser das mulheres, Das mulheres. os rufos que a gente fala, que era exatamente um adorno que era colocado em volta do pescoço. Tá, aí veio a Revolução Industrial. E veio a Revolução E mudou Industrial. tudo isso? Mudou tudo isso. Nós vamos ver, desde a Revolução Industrial até mais ou menos 1970, com o jeans, e o jeans torna esse mundo unissex, que o homem passa, então, a repensar, a retornar um comportamento, principalmente por causa dos jovens, né, Rafael? A Inglaterra, nos anos 60, os jovens passam a ir às ruas e reivindicar, através de movimentos, né? A gente vê do punk, do glam, do rock, do Woodstock, então, e com isso a cor começa a fazer. Estava comentando com você hoje, nos anos 2015, a cada 2 minutos um homem no Brasil faz uma cirurgia plástica. Então, Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, gente, olha aí, né? Então, aquilo de nós pensarmos que homem que faz as unhas, que faz a sobrancelha, isso nada fere a masculinidade dele, muito pelo contrário, é uma questão exatamente dele ter um gosto mais apurado. É o retornar às origens. É o retornar, mais ou menos isso. exatamente. Porque o grande medo do homem, realmente, como você falou, é perder essa masculinidade, é ser rotulado. Exato. Mas não existe mais isso, Rafael, cada vez menos, porque o homem, quando ele vai no trabalho, né, aquele aspecto de desleixo, isso já não é mais bem visto.
né? O homem que está muito fora do peso e usa as calças abaixo da barriga, isso não é sinal de masculinidade, né? O fato de não fazer as unhas dos pés também não é... Muito né? pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Então, assim, cada vez mais os homens têm locais próprios, cabeleireiros próprios, as barbearias hoje, para os homens tratar a sua própria barba, e de nenhuma maneira sendo questionado ou não. Aliás, se é homem ou deixa de ser. Você falou agora sobre as barbearias, né? É um movimento que está retornando com força. Exato. Não é isso mesmo? Retorno. Nós vivemos nas décadas passadas, né, aquele movimento da cara limpa, justamente Exato. isso. Agora tem um homem com barba, mas a barba bem feita. E ele vai procurar realmente um especialista para cuidar dessa barba dele. Que são os homens lumberjacks, que a gente fala, né? Que os homens com um aspecto de lenhador, que é um aspecto mais rústico, mas é uma rusticidade sempre muito bem cuidada, né? Muito diferente de você deixar a barba por crescer, não. Existe todo vamos dizer assim, um estudo em cima daquela pessoa. A impressão que eu tenho é que o homem perdeu essa pompa justamente por uma certa praticidade do dia a dia. Uma necessidade. Uma necessidade. A Revolução Industrial, ela fez com que o homem tivesse realmente que ir à luta, a trabalhar. E quando ele vai para esse trabalho, ele não pode mais ter esse tempo que ele tinha de se adornar. E hoje, cada vez mais, o homem, ele tem o tempo para trabalho, mas ele também começa a pensar numa vida de final de semana. Você já viu qual é a grande dificuldade? Provavelmente muitos que estão ouvindo hoje têm. Ele tem um guarda-roupa muito bem elaborado para a semana, para trabalho. Posso levantar a mão? Né? Posso levantar a mão? Mais ou menos isso, André. Mas quando chega nos finais de semana, ele se perde. Né? Por quê? Porque ele não foi, vamos de certa forma, criado nesse sentido. Ele teve, quando era pequeno, a mãe que o vestia, depois a namorada que o vestia, e aí terminou esse namoro, terminou esse casamento e ele ficou à mercê. Então, nós vemos hoje um público mais jovem já fazendo as suas compras, escolhendo, abdicando de estilos diferentes. Tendo opinião própria. Exatamente. Não seria isso? Opinião própria e observando que o mercado existem vertentes de verdades. Não existe uma única verdade na moda masculina, né? Os homens muito no Brasil, homem não pode usar cor-de-rosa. Por que não pode usar cor-de-rosa? Você sabe que a cor cor-de-rosa e os azuis foi, na verdade, imposto pelos Estados Unidos num jornal em 1914. Nossa, isso tem história. Isso tem história. Por isso que muito hoje se usa os azuis para os meninos e os rosas. E naquele período foi imposto de maneira ao contrário. Os rosas eram para as meninas. Ah, é? Exatamente. Então, para você ver que o aspecto emocional ou psicológico da cor é muito mais o que uma cultura passa do que uma verdade. Então, assim, homem pode usar cor-de-rosa, não tem essa, vamos dizer assim, as cores mais suaves, mais amenas. Ele tem que poder ter esse poder de escolha e não pensar que isso vai ferir a masculinidade dele. Quantos homens hoje usam acessórios, né? Usam cintos, bolsas, pulseiras. Falamos sobre pulseira semana passada aqui no programa. E por que não? E qual é o problema de você ser vaidoso? O que vai, na verdade, ocasionar profissionalmente de errado? As pessoas vão observar o quê? Que simplesmente você é uma pessoa que cuida do seu corpo. Seu corpo é o seu templo. Se você cuida do seu corpo, você também vai cuidar dos demais. Andréia, e o Brasil, como que acompanhou esse processo, essa mudança? Seguiu tendências que vieram de fora também, é isso? Ele seguiu tendências do que vem de fora, mas ele tem um pouco, uma certa resistência por ser latino, né? Geralmente os latinos, eles têm um pouco mais da ideia de sempre ser o homem conquistador, de um homem um pouco mais rústico, exato, né? Mas nós vemos os jovens até os 30, 35 anos hoje mudando tudo isso, né? Colocando de uma outra maneira em que eu posso usar blazer, eu posso usar polo, mas eu posso usar camisa colorida, eu posso seguir tendências, eu posso usar uma bermuda, eu posso usar um sapato que não seja tão clássico, porque o clássico, essa formalidade, às vezes se faz necessário, né? Mas não são todos os momentos. Tem hora para tudo. Tem hora para tudo. Quando a gente observa fotos antigas, aqui mesmo na nossa capital, da nossa cidade, fotos da rua, do dia a dia da rua, das ruas, a gente percebe que todos os homens elegantemente vestidos com o terno. Exato. A fotografia de 10, 15, 20 anos atrás já mudou. Hoje mudou mais ainda. Exatamente, porque entrou não só o fato da roupa,
entrou o fato do cabelo, da mudança do cabelo, a mudança da barba, a mudança da própria atitude corporal, o homem ficou mais solto. O clima talvez interferiu um pouco nisso também, André? Você acredita? Sempre interfere, até porque nós vivemos num clima tropical. O início do século XIX para o XX, como ainda nós nos espelhávamos muito na Inglaterra, como, né, vamos dizer assim, o nosso porto de moda masculino e a França como feminino, os homens também eles aguentavam muito mais o calor, por uma questão estética, né? E hoje não. O jovem hoje ele quer ter uma blusa que ele dobra, ele quer, vamos dizer assim, interferir nessa construção. Ele põe um colete, ele põe um colar, ele põe uma meia colorida com um sapato, né, de amarrar. Então, assim, ele vai criando possibilidades que as ruas me dão essa chance, né, que a gente fala que é o streetwear. Então, que o homem, ele pode ser formal uma hora, ele pode ser casual na outra, ele pode ser streetwear, então ele pode caminhar em várias vertentes sem haver algum problema. Eu posso afirmar que a moda masculina hoje está mais ousada ou não seria isso o termo correto? Não, ousado seria, vamos dizer assim, esse é um processo cíclico, né, Rafael? Então, assim, eu não estou usando o homem, eu não estou colocando o homem de saia, eu não estou sensualizando o homem. Eu só estou dando chance para que ele se expresse. Né? O que nós vemos que hoje o consumidor exige isso. E a indústria, ela acaba respondendo prontamente a essa exigência. Então, assim, o homem está indo à academia, ele está com um tórax maior, ele cuida das pernas, ele passa um hidratante corporal, então ele tem um hidratante do corpo, ele vai num podólogo, ele faz as mãos, ele faz massagem, né? Ele vai no barbeiro, ele vai no cabeleireiro, porque antigamente o homem ele ia onde? No barbeiro fazer o cabelo, né? Então era aquele senhorzinho, né, da moda antiga, que fazia o cabelo, e hoje não. Então, o homem tem vários produtos para atendê-lo. Aliás, tem linhas de cosméticos hoje só voltada para o homem. Para né? o homem. Pro homem. Você entra em algumas lojas aqui em São Paulo, né, tem estantes e mais estantes, né, prateleiras completas, exato, justamente para atender o público masculino. Exato. De desodorante, de hidratante, de loção pós-barba, né? E os importados que privilegiam principalmente a parte dos cabelos masculinos, né? Quantos homens hoje, na faixa dos 40, 50 anos, fazem o que a gente chama de mecha invertida, né? Então, de vez fazer a mecha mais clara, faz a mecha mais escura para poder rejuvenescer, porque esse homem também está no mercado de trabalho. Né? No começo, você chegou a falar que o salto masculino, a maquiagem também nasceu para o público masculino. Exato. A maquiagem, existe uma tendência do homem utilizar mais a maquiagem nos dias de hoje? Sim, por uma questão de proteção solar, por uma questão de uniformização da pele, né? Por uma proteção labial, por uma proteção na região dos olhos, que é diferente da pele. Então, cada vez mais nós vamos ver que essa maquiagem talvez não ganhe um colorido, né, como se imagina, mas ela tem todos uns tons terrosos que valorizam exatamente É diferente da maquiagem feminina, é isso? Sim, sim. Ela tem uma outra conotação, ela tem uma conotação de melhorar o aspecto e deixá-lo mais jovem e com proteção solar e rejuvenescimento, né? E outros fatores, mas não de colorir. Olha, eu quero mostrar para vocês aqui o livro da Andréa Miron, Dandy, Modo e Moda Masculina. E, Andréia, você tem que explicar para a gente por que esse título do livro, por favor. Né? Dandy, na verdade, foi um movimento que ocorreu na Inglaterra, com um homem chamado Brummel, e é um movimento de estetização, ou seja, uma romantização do feminino. Um homem que queria, mesmo com, vamos dizer assim, com um período em que a indústria entra, ele quer negar todas vamos dizer assim, essas fragmentações, essa formatação do homem, para que ele tivesse uma atitude ainda mais artística, né? E nós vemos esse dandismo hoje na moda. A Inglaterra, ela continua, nós temos os novos dandies, né? Então, nós tivemos dandy, por exemplo, o próprio Santos Dumont, que eu comentei com você no início do século. Nós tivemos o Morrissey, que é cantor, também é um dandy nos anos 80, né? Então, nós temos alguns ícones, porque o dandismo ele tem que ter esse aspecto referencial. Tá, é aquele que dita moda? Seria exato, isso? E moda e comportamento. Tá. Eu teria hoje um personagem no Brasil que dita moda? Não. Não tem. Não. Isso está vindo de fora. Isso está vindo de... Por quê? Porque o Brasil é carente, o Brasil é pobre nisso. A pobreza que eu falo não é no sentido econômico, é a pobreza, às vezes, de você
ser um referencial, o medo de você ser questionado. Porque o dandy ele sempre é levado na ideia, né, que nós falamos, de ser questionado a masculinidade dele. E no Brasil nós temos essa questão do homem latino, né, que você comentou, do homem alfa. Sim. Então ele quer sempre ser o super poderoso, né, o pegador, e às vezes essa questão da moda não bate. Mas na Inglaterra é muito comum você ver. André, você vai continuar com a gente. Nós vamos para o intervalo, então. Na sequência, André vai responder para a gente aqui o que não pode faltar, então, hoje no guarda-roupa masculino. Combinado, André? Combinado. Vai pensando na resposta, então, aí. E você aí de casa, fique atento, porque a gente já volta com Tudo Posso dessa quinta-feira.